Olá pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como racionalizar esse exemplo que está mostrado aí na tela, que é raiz cúbica de 3 menos raiz quadrada de 2. Então é muito recorrente você precisar racionalizar equações. E é um procedimento bem simples quando você tem somente raízes quadradas, né? Porque basta você multiplicar pelo conjugado, né? Em cima e embaixo, numerador e denominador. Porém, nessa questão nós temos aí uma coisa que dá uma pequena complicada. O que é isso? Nós temos uma raiz cúbica e depois uma raiz quadrada. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Certo? Nós vamos usar alguns artifícios matemáticos e eu vou mostrar o primeiro deles a vocês agora. Então, o que é que nós podemos fazer para iniciar? Primeira coisa que nós podemos fazer para tentar solucionar esse problema é pensar que, nesse caso, nós temos uma raiz cúbica. Então, se eu usar somente a diferença de quadrados, como normalmente é utilizado, eu não vou resolver o problema porque isso aqui vai continuar com o cubo, né? Então, eu tenho que usar algum artifício que me traga relação com o cubo. Então, qual é o artifício que eu pensei? Nós podemos fazer assim, ó. Eu sei que a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, isso aqui é igual a ao cubo menos b ao cubo. Mas aí, isso já resolve o nosso problema? Se eu pensar na diferença de cubos, não vai resolver o nosso problema. Por quê? Se nós pensarmos aqui que a é igual ao primeiro termo, né, que é a raiz cúbica de 3, e b é o segundo termo, que é a raiz quadrada de 2, quando a gente fizer a ao cubo, eu vou eliminar o radical. Mas quando eu fizer b ao cubo, eu vou eliminar o radical quadrado, mas vai aparecer outra coisa. Então não vai eliminar 100% o radical. Mas a gente já vai eliminar o do cubo. Então a gente pode se preocupar primeiro em eliminar o radical do cubo, depois nós nos preocupamos em eliminar o radical dessa outra coisa que vai surgir. Então vamos iniciar. Para iniciar, o que é que eu vou fazer? Ó, perceba que isso aqui seria o meu A e B. Para eu poder eliminar e ficar no formato A cubo, B cubo, eu tenho que multiplicar por esse outro termo aqui. Isso. Como nós sabemos que A e B são isso aqui que está indicado, nós podemos fazer da seguinte forma. Ó, nós vamos multiplicar e dividir por A ao quadrado, ou seja, quem é A ao quadrado? Vai ser raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Mais A vezes B. Quem é A vezes B? É raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 2. Mais B ao quadrado. Quem é o meu B? Raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. O que vai ficar em cima aqui, né, no numerador, é a mesma coisa que a gente acabou de escrever embaixo. Então vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2, mais 2. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a multiplicação, né, para poder ver o que é que a gente vai conseguir eliminar aqui de baixo. Procedimento normal de produtos notáveis, né? Esse vezes esse vezes esse. E por último, vezes o 2. E depois a mesma coisa com esse, né? A gente faz aqui com o raiz de 2, vezes esse e vezes o 2. Então vamos lá. Vou iniciar aqui. Vamos fazer primeiramente o raiz cúbica de 3 vezes os outros elementos. Vai ficar assim, então. Raiz cúbica de 3. Eu vou botar só o igual, certo? Já seguindo aqui a nossa igualdade, vou botar 1. Então eu sei que vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado é raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes o segundo termo, raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2, mais terceiro termo, raiz cúbica de 3 vezes 2, menos, vamos seguindo aqui, menos, agora vamos fazer com raiz de 2, né? Vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz de 2, menos, aí nesse menos vai ficar
raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente já pode colocar logo 2. Então é 2 raiz cúbica de 3. 2 raiz cúbica de 3. Menos 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E aqui em cima a mesma coisa, né? Que a gente já tinha feito aqui, ó. Que é vezes 1, então é raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2, mais 2. Pronto. Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ver o que é que nós conseguimos eliminar aqui nessa equação. Então vamos lá. Nós temos aqui, vamos ver, ó, 2 vezes raiz cúbica de 3, menos 2 vezes raiz cúbica de 3. Então esse termo aqui elimina com esse outro termo aqui. O que mais nós podemos eliminar? Ó, nós temos aqui raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Isso aqui é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, é raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz de 2. E aqui, menos raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2. Então, esse termo aqui, a gente pode eliminar com esse outro termo aqui. Então, restou esse aqui, né? E esse termo aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso aqui, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, é raiz cúbica de 3 ao cubo. E raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Então, esse termo todinho aqui é 3. Então, nós podemos fazer, seguindo aqui na igualdade, a gente vai ter que vai ficar em cima, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2, mais 2. E aí embaixo, o que é que nós temos? Nós temos agora 3 menos 2 raiz de 2. Então agora vai ficar mais fácil, né? Porque para racionalizar isso, agora a gente tem aqui, ó, só um quadrado, é o que eu tinha falado aqui, ó, no B. Perceba que a gente eliminou o termo cúbico do A, porém o do B não foi eliminado, ele continuou com uma raiz quadrada. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos racionalizar com isso aqui para poder eliminar a raiz. Então, para racionalizar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar pelo conjugado desse número aqui. Quem é o conjugado? É 3 mais 2 raiz de 2. Embaixo, 3 mais 2 raiz de 2. Pronto, quando nós fizermos isso aqui, agora sim a gente vai obter a nossa resposta, certo? Então vai ficar, ó. Vamos fazer agora. Ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado é raiz cúbica de 9, certo? Então vou botar 3 vezes raiz cúbica de 9. E agora, 2 raiz de 2 vezes raiz cúbica de 9. Então, mais 2 raiz de 2 vezes raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9 é esse termo aqui. Vamos fazer agora com esse outro termo aqui. Então, é mais 3, raiz cúbica de 3 vezes raiz de 2, tudo isso vezes isso aqui. Então, quando a gente fizer raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, raiz de 2 com raiz de 2 dá 2, vezes 2, 4. Então, a gente tem mais 4 raiz cúbica de 3. E agora a gente vai fazer mais 2 vezes isso aqui, né? Vai dar 6, 2 vezes 3, 6, mais 4 raiz de 2. E o que é que vai ficar embaixo? Olha, embaixo nós temos diferença de 2 quadrados. Então, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, nós chegamos aqui, 9 menos 8 é 1. Então, se nós quisermos finalizar, nós já podemos parar por aqui, né? Sendo que embaixo é 1. Podemos colocar alguma coisa em evidência aqui. Vou dar uma limpadinha aqui em cima e botar o resultado na frente. Então, vai ficar assim, ó. Botando em evidência, tudo aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a... Vamos colocar o raiz cúbica de 9 em evidência. Vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 9, que multiplica 3 mais 2 raiz de 2. Então, a gente já eliminou esse. Falta aqui e aqui, né? Então, é 4... Pode deixar assim mesmo, mais 4 raiz cúbica de 3
mais 4 raiz de 2 mais 6. Pronto. Então nós chegamos aqui no nosso resultado final, uma racionalização de 1 sobre raiz cúbica de 3 menos raiz de 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no like, clicar no joinha para ficar antenado sobre todas as novidades que virão aqui pelo canal em primeira mão, tá? Então, se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, agradeço muito. O like é importante porque o YouTube reconhece que esse vídeo tem importância e começa a indicar ele para outras pessoas e aí o canal começa a crescer. Então, eu conto com você para dar essa força, tá? Até o próximo vídeo e valeu!